Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiana Florencio, mas pode me chamar de Fabi, porque eu adoro. Estou mais uma vez com você aqui na nossa sala de leitura, mas antes de começar a nossa aula, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele morena, cabelos cacheados, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos escuros. Hoje estou usando uma blusa jeans. Atrás de mim tem uma parede azul com os detalhes brancos, os livros, lápis de cor e alguns objetos. Agora, vamos para a nossa aula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de ouvir e contar histórias? Você sabia que narrar histórias é a mesma coisa que contar as nossas situações do dia a dia? Deixa eu te explicar melhor. Sabe aquela fofoquinha que a gente faz entre amigos? É uma narrativa. Quando você conta como foi as suas férias, é uma narrativa. E até quando você conta o enredo daquele filme que você adora, também é uma narrativa. Tinha uma coisa que eu adorava na minha infância, que era quando a minha avó contava aqueles causos, sabe, de fantasma, de mula sem cabeça, de lobisomem. Tinha até algumas histórias que ela contava que eram engraçadas, sabe? Aquelas histórias que faz a nossa barriga doer de tanto rir. É uma narrativa. Tudo é narrativa. Mas vamos entender melhor o que é uma narrativa? Vamos ver no slide? Narrativa é o relato organizado em parágrafos de acontecimentos reais ou fictícios. Esse relato é feito seguindo uma estrutura organizada. Olha, como a gente começou a aula falando de narrativas, eu lembrei de um conto que eu gosto muito, que se chama Sopa de Pedras. Essa história é um conto de artimanhas, porque o personagem é aquele espertalhão que sempre prega uma peça em alguém, que sempre se dá bem no final, que é meio trapaceiro, mas a história é bem divertida. Só que antes de começar a história, eu quero te perguntar se você conhece um tal de Pedro Malas Artes. Não conhece, mas deveria conhecer. Ele é um cara cheio das artimanhas. Vamos conhecer a história Sopa de Pedras? Pedro Malas Artes sempre dava um jeitinho nas coisas. Adorava passear, viajar, mas ele não gostava muito de trabalhar, não. Uma coisa que ele sempre fazia era andar com uma pedra no bolso. Um dia, em uma dessas suas andanças, ele estava morrendo de fome e resolveu parar em frente a uma casa. Bateu, pediu comida. Uma mulher muito mal-humorada abriu a porta. "O que é?" disse a mulher. Ele: "Calma, dona. É que eu estou morrendo de fome. Estou há quase 300 dias sem comer nada. Será que a senhora não tem um pouquinho de comida para mim?" disse o rapaz. "Comida? Não tem comida não", gritou a mulher mal-humorada, fechando a porta na cara de Pedro. Então, ele não é bobo nem nada, resolveu bater de novo. A mulher abriu a porta e falou: "Já disse que eu não tenho comida." "Não é isso não, dona. Será que a senhora pode me emprestar a boca de um fogão, uma panela pequena, um pouquinho de água e uma colher de pau para eu fazer a minha sopa?" "Sopa? Sopa de quê?" "Sopa de pedra. Nunca provou, não?" A mulher, curiosa, deixou Pedro entrar e usar sua cozinha. Ele colocou a água para esquentar, pôs a pedra dentro e pôs-se a mexer, mexer e falou assim: "Poxa, se tivesse um temperinho, um sal, ficaria muito melhor." A mulher não queria ficar por baixo e respondeu: "Tempero? O que mais tem aqui é tempero." E correu para pegar o tempero para o Pedro Malas Artes. Pedro colocou o tempero na sopa e falou:
Se tivesse umas batatinhas também, ficaria, ó, muito bom. A mulher rapidamente descascou as batatas e colocou na panela. Se colocar uma linguicinha e um bacon, olha, ficaria ótimo. E lá se foi ela, pegar a linguiça e o bacon na geladeira. E carne? A senhora tem carne? E colocou a carne na sopa. Olha, a sopa de pedra estava ficando tão apetitosa, tão cheirosa, que a mulher até pediu para provar quando estivesse pronta. Pode provar sim, dona, mas acho que a senhora ia gostar muito mais se colocasse um pouquinho de macarrão. Macarrão? Eu tenho todos os tipos de macarrão. Espaguete, parafuso, gravatinha, qual você quer? E Pedro acrescentou todos os macarrões à sopa. Finalmente, a sopa de pedra ficou pronta. E Malazarte encheu os pratos e deu um para a mulher. E ela falou: Ué, moço, não vai comer a pedra, não? Tá doida? Comer pedra? Eu não sou maluco para comer pedra. E tratou de pegar o prato, a panela e sair correndo. Gostou da história? Pedro Malazarte é um camarada cheio das artimanhas, mas a gente precisa compreender também que enganar os outros não é nada legal, né, gente? Fique só lá na história do Pedro Malazarte para arrancar algumas risadas nossas. Lembra que lá no início da aula eu disse que narrativas são relatos organizados em parágrafos? Vamos entender melhor como isso acontece? Estrutura da narrativa. Situação inicial, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Conflito gerador. Nele há fatos ou acontecimentos que dão continuidade à história, mas eles modificam a situação inicial. Clímax. É o momento de maior tensão ou suspense da história. Desfecho. Trata-se da situação final, ou seja, a solução do conflito. Agora que você já sabe como se estrutura uma narrativa, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou te explicar como vai funcionar. No início da aula, eu contei a história lá do Pedro Malazarte, Sopa de Pedras. E ela, como qualquer outra história, está estruturada, né? Situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Eu dei uma embaralhadinha e você vai tentar descobrir de qual parte que eu estou falando. Se é do clímax, se é do desfecho e todas as outras partes da estrutura da história, tá bom? Vamos começar? Ah, mas eu também vou te dar um tempinho para ler, para pensar e responder, porque eu sempre facilito a sua vida. Então, vamos brincar? Onde está a situação inicial da história Sopa de Pedras? Letra A. Quando Pedro foge com o prato e a panela de sopa. Letra B. Quando Pedro bate na porta da mulher. Letra C. Quando a mulher pergunta se pode provar a sopa. Ah, essa estava muito fácil. Resposta, letra B. Quando Pedro bate na porta da mulher. Se você acertou, parabéns! Em qual trecho da história está o conflito gerador? Letra A. Quando Pedro diz que irá fazer uma sopa de pedras. Letra B. O fato do rapaz não gostar de trabalhar. Letra C. Quando ele pede outros alimentos para colocar na sopa. Se você optou pela letra A, acertou. Quando Pedro diz que irá fazer uma sopa de pedras.
Qual cena nos encaminha para o desfecho da história? Letra A. Quando o rapaz coloca linguiça e bacon na sopa. Letra B. Quando Pedro diz que não é doido de comer pedra e foge. Letra C. Quando a mulher bate com a porta na cara de Pedro Malazarte. Se você marcou a letra B, acertou. Quando Pedro diz que não é doido de comer pedra e foge. Gostou da brincadeira? Como você se saiu? Tenho certeza que você arrasou. Antes de terminar a nossa aula, eu quero ler um texto para vocês chamado O Cão e a Carne, que é uma fábula. Só que eu separei esse texto em cada etapa da sua estrutura para te mostrar melhor como isso funciona. Vamos ver? O Cão e a Carne. Situação inicial. Um cachorro carregava à boca um pedaço de carne que acabara de conseguir. Quando, ao cruzar uma ponte sobre um riacho de águas límpidas, de repente viu sua imagem refletida no espelho d'água. Aqui na situação inicial é onde o autor apresenta o personagem, o tempo da história, aonde se passa. Conflito gerador. Diante da cena, logo imaginou que se tratava de outro cachorro, carregando à boca um pedaço de carne bem maior que o seu. Nesse trecho é onde acontece algo que modifica a história. Clímax. Não pensou duas vezes e, depois de deixar cair no riacho o pedaço que carregava, ferozmente se atirou sobre o animal refletido na água com a intenção de tomar aquela porção de carne que julgava ter o dobro do tamanho da sua. Este é o momento de maior tensão da história. O que será que vai acontecer? Desfecho. Agindo assim, acabou perdendo a ambos. Aquele que tentou pegar na água, já que se tratava apenas de um simples reflexo, e o seu próprio, uma vez que ao largá-lo nas águas, a correnteza acabou por levar para longe, fora do seu alcance. No desfecho é onde a história se resolve, onde ela toma um rumo e chega ao fim. Na aula de hoje, nós aprendemos o que é narrativa e como devemos estruturá-la para que o nosso texto fique organizado e atrativo para os nossos leitores. Eu também espero que nas próximas produções você crie textos fantásticos, bem estruturados e que utilize tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos terminando a nossa aula por aqui, mas como sempre, antes eu tenho um desafio para você. Desafio: use a sua imaginação e escreva em seu caderno uma narrativa. Você pode contar uma situação dramática ou engraçada que vivenciou, a história do seu filme ou série preferida e até mesmo criar uma história nova. Abuse da sua criatividade. Não esqueça de estruturar a sua narrativa como os aprendemos na aula de hoje. Vamos ficando por aqui. Eu amei a nossa aula de hoje e te espero no nosso próximo encontro. Não deixe de visitar a sala de leitura do aplicativo Rio Eduque em Casa. Um beijo e até a próxima aula.